No final de 2022, simplesmente depois de reagir a um álbum da cantora Taylor Swift e não ter curtido a sonoridade na hora, o youtuber Bruno de Maio precisou se afastar das redes sociais, após receber ameaças de morte e humilhações virtuais por causa de sua aparência. Um ano depois, para trazer sua diva ao Brasil, os fãs da mesma artista conseguiram arrecadar R$180 mil em menos de 24 horas, que foram usados para doar cestas básicas. Mas como fãs de alguém que canta tanto sobre amor podem ser uma coisa e outra tão rápido? Bem, a contradição é antiga. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. E não, isso não é um ataque a Taylor Swift ou aos seus fãs, até porque essa toxicidade não é uma particularidade deles. Jogue agora no YouTube fãs tóxicos ou fandoms tóxicos e descubra que simplesmente não existe nada na Terra que não seja capaz de criar pessoas virtualmente abusivas, de desenho animado a quadrinhos, jogos, filmes, séries e, óbvio, esportes. Harry Jenkins, por exemplo, estuda a relação entre fã e cultura pop há décadas e lançou até um livro sobre em 1992 e fez com que o assunto ficasse sério e outras pessoas passassem a estudá-lo também. E detalhe, aqui falamos de fãs de verdade. E o que diferencia um fã de alguém que só gosta muito de alguma coisa? Bem, o fã é um agente ativo na sua comunidade ou na cultura em que reside o seu objeto de interesse. Sim, essa é uma descrição oficial. Ou, como disse o Harry Jenkins, de forma menos lisonjeira. Fãs são assustadoramente fora de controle, indisciplinados e impenitentes, leitores desonestos. No livro Textual Poachers, porém, Jenkins dá um crédito aos fãs, ao dizer que eles furtam tanto aquilo do qual são fãs, que viram os produtores da coisa, participantes ativos na construção e circulação de significados textuais. Às vezes, literalmente, basta lembrar de um dos primeiros fãs tóxicos da história, o de Sherlock Holmes, sendo considerados o primeiro fandom moderno, sendo fandom o nome que se dá a um grupo de fãs de algo em comum. No final do século XIX, Arthur Conan Doyle já estava cansado de sua maior criação e matou seu detetive numa história de 1893. Mas, em revolta, 20 mil pessoas cancelaram a assinatura da revista, na qual Sherlock Holmes aparecia. Dizem que os ingleses ficaram de luto por um mês. Homens usando broches pretos, mulheres véus, segundo o próprio filho do escritor. E fãs do detetive passaram a escrever as próprias histórias com o personagem e não pararam mais. Tive uma overdose muito grande de Holmes, como quando eu estava com bastante vontade de comer um foie gras. Comi muito e até hoje me sinto enjoado, se defendia Conan Doyle. Só que os fãs passaram a hostilizar o escritor nas ruas e um dia 2 jovens invadiram a casa dele e quando a polícia foi atender, um dos oficiais ainda pediu que Conan Doyle retomasse Sherlock Holmes, o que o autor, enfim, precisou fazer 9 anos depois para ter sossego. Curiosamente, a raiz da palavra fã pode vir tanto de fanático quanto de fantasioso. Fanático seria uma definição do latim para pessoas que frequentavam templos sagrados, ou fano, enquanto fantasioso viria do grego, para definir pessoas que se empolgavam demais com alguma coisa. Ou seja, embora não saibam dizer a origem exata da palavra, as duas explicações encontrariam certo sentido até hoje: loucura e desilusão. Em inglês, haveria até uma terceira explicação, de que fã viria de fancy, uma gíria para pessoa extravagante, excêntrica. Mas a palavra foi usada pela primeira vez para comparar um fã com um fanático lá na década do Sherlock Holmes, e não ironicamente para se referir a um fã de esportes. Apareceu em um jornal dos Estados Unidos em 1885, onde alguém escreveu: Claro que um fã é um fanático, para se referir a homens que ficavam literalmente doentes por seu esporte predileto. Mas por que esse período do final do século XIX em especial? Talvez porque foi aí, nessa década, graças à literatura e às revistas de Pulp Fiction, que faziam muito sucesso entre os jovens, que os primórdios da cultura pop começaram a se delinear. E com ela, os primeiros fãs,
fandoms e a toxicidade deles. E ninguém soube se valer tanto disso quanto o cinema e, obviamente, Hollywood. No início, eles nem perceberam o poder do fã. Foram os Nickelodeons e estúdios menores que, na falta de um bom orçamento, começaram a usar dos atores e do carisma deles para atrair público para as telonas. E daí o surgimento das primeiras rivalidades épicas. Quando um estúdio criava uma grande estrela, logo outro tentava criar sua rival. Se a poderosa MGM descobriu a sueca Greta Garbo, a Paramount tentou vender a alemã Marlene Dietrich. Se Cary Grant fazia sucesso nos anos 40, tentaram empurrar John Payne na Fox para ser o cara bacana e elegante. Não que os fãs de literatura tivessem sido esquecidos. Os leitores de O Vento Levou foram usados por 3 anos pela mídia e pelo produtor David O. Selznick para que o filme não perdesse o interesse, e grande parte do sucesso dele foi graças aos fãs de Scarlett O'Hara, uma personagem fictícia. Já temos um vídeo só sobre isso. E bem, tretas de Hollywood rendem até hoje. Todo mundo sabe disso. De John Crawford e Bette Davis a Stallone e Schwarzenegger. Crie ou alimente uma treta e o público vai estar lá no cinema crendo estar vendo a realidade. O Brasil não teve um Star System cinematográfico como o de Hollywood, mas usou sim de fãs intensos sobre sua maior indústria cultural, a música. Nos anos 30, a revista Sintonia inventou o concurso A Rainha do Rádio, percebendo o valor dos fãs das divas da época. Linda Batista foi campeã por mais de 10 anos, mas no final dos anos 40, decidem começar a vender votos para arrecadar dinheiro para a construção de um hospital. Aí, a marca Antártica entra no meio da jogada e decide patrocinar sua cantora, comprando votos e dando origem a uma das rivalidades mais épicas e mortais do Brasil, entre os fãs de Emilinha Borba e Marlene, ou emilinistas e marlenistas. Os fãs até ameaçavam de morte uns aos outros, mas nós já temos um vídeo sobre isso, confiram lá. Em resumo, não é de hoje que a indústria sabe o quanto fãs fervorosos podem dar seu sangue por seus ídolos. E óbvio que isso se mantém até hoje. Basta lembrar de como os brasileiros sozinhos colocaram Marília Mendonça no topo das mais ouvidas no Spotify quando ela faleceu. Ou como fizeram da canção Envolver da Anitta número 1 mundial em 2022. Mas por que pessoas comuns se tornam fãs e conseguem se doar tanto por um desconhecido? Bem, segundo psicólogos, quando essas pessoas criam conexões fortes com alguma coisa ou alguém, essa conexão se torna pessoal. E, segundo um estudo de 1990, 25% dos fãs na época admitiram até querer se casar e namorar seu ídolo. Já outro estudo de 91, que analisou cartas ameaçadoras e inadequadas para celebridades de Hollywood, revelou que certos fãs realmente achavam que já tiveram algum tipo de relacionamento pessoal com a sua celebridade favorita, e que quase metade desses fãs, 41% deles, aparentemente se via como um amigo, um conhecido ou um conselheiro desse famoso. Detalhe, isso nos anos 90, pré-redes sociais. Então, imaginem hoje com as redes sociais criando a ilusão de que o fã realmente é próximo do seu ídolo e tem acesso a ele. O que pode explicar porque tantos fãs acham que saberiam administrar a carreira de seus ídolos quando estas pessoas têm equipes compostas por dezenas de profissionais experientes que justamente estão lá para saber tomar a melhor decisão no mercado. Mas essa falsa familiaridade com um ídolo é o que pode dar origem aos famosos casos de fãs que conseguem virar amigos e até parceiros íntimos de seus ídolos, mas a relação quase sempre descamba. Selena Quintanilla foi assassinada em 1995 por Yolanda Saldivar, presidente de seu fã-clube, e que conseguiu virar sócia e amiga da artista mexicana. No final dos anos 90, a Gneta do ABBA estava em depressão devido à perda dos pais e decidiu dar uma chance a um caminhoneiro holandês que morava numa cabana velha perto dela. Acontece que esse caminhoneiro não estava lá sem querer. Me apaixonei por Agneta quando eu era criança e a vi cantando Waterloo.
diria Gert van der Graaf ao London's Mail. Quando Agnetha tentou terminar com ele nos 2 anos em que ficaram juntos, o homem encheu com mais de 300 cartas e telefonemas perturbadores. "Vamos morrer queimados?", dizia ele em uma das cartas. Ele descreveu nosso relacionamento como sendo como Romeu e Julieta, mas é mais como um médico e um monstro. Ele nunca me bateu, mas admite que não consegue controlar suas emoções, contou Agnetha à polícia, e o cara teve que ser deportado para que a cantora pudesse viver em paz. Mas Gert ainda ronda as redondezas da casa da artista 2 vezes ao ano. Ninguém que já tenha experimentado enfrentar um público gritando, fervendo, histérico, pode evitar sentir arrepios na espinha. É uma linha tênue entre a celebração e a ameaça, resumiria Agnetha ao seu biógrafo, e ela não poderia estar mais certa. Dizem que um dos motivos pelos quais o escritor Neil Gaiman não vem tanto ao Brasil é porque ficou com trauma. Em 95, o autor da HQ Sandman precisou ser içado sobre fãs histéricos para poder receber um prêmio. Foi um pouco assustador, diria ele mais tarde sobre o episódio. Existem até escalas científicas que medem níveis de atividade de fãs desagradáveis. A maioria dos estudos, porém, aponta que a raiva do fã é uma grande força motriz. A perseguição de uma celebridade favorita pode satisfazer uma grande necessidade de procura de emoções, na medida em que o contato real com essa celebridade pode ser ao mesmo tempo emocionante e um tanto perigoso, escreveu Maria M. Wong em seu artigo de 2023. Daí talvez episódios bizarros, como o fã fisiculturista que tinha vontade de ter relações íntimas com Steven Spielberg. O cara tinha 3 pares de algemas, fita adesiva e um estilete em sua posse, quando foi preso bem em frente à casa de Spielberg em 1998. Vale ressaltar, porém, o quanto a relação entre fã e celebridade mudou muito em pouco tempo. Quando famosos só se achavam nos cinemas, eram chamados de astros, afinal, distantes e perfeitos. Com a televisão, a celebridade entrou na casa das pessoas e virou quase sua amiga, mas aquele status de idealização permaneceu. Rebecca Schaeffer era uma modelo que ficou famosa após aparecer na série Minha Irmã é Demais, de 86. Na série, Rebecca cultivava uma imagem ingênua, mas quando a série foi cancelada, a atriz partiu para os filmes, e em um deles apareceu na cama com outro ator. Acontece que um de seus fãs ficou com ciúmes e, irado, perseguiu Rebecca até conseguir lhe dar um tiro no peito, assassinando-a por ela ter virado outra prostituta de Hollywood. Foi a morte de Rebecca, por sinal, que fez com que a lei fosse mais criteriosa em se tratando de perseguidores, e isso só lá no final dos anos 80. Padrões de apego inseguros podem levar à perseguição, quer porque as pessoas inseguras se sentem socialmente rejeitadas e são motivadas a procurar a aprovação de uma celebridade, quer porque estão emocionalmente distantes e desejam retaliar contra um delito percebido. Cita Maria Wong. De fato, o assassino de Rebecca Schaeffer era um jovem cheio de traumas. Mas acreditar que todo fã seria um possível paciente é um erro, diz Maria Wong, pois foi provado que menos de 50% de fãs e perseguidores tinham algum problema psicológico. Além disso, aquilo que você gosta faz parte da sua subjetividade. Nossos gostos moldam nossa identidade. E segundo um estudo de 2015, muitos usam dos seus gostos para fazer parte de comunidades e ter aquele sentimento de pertencimento. Afinal, somos uma espécie social, e uma vez que não nos reunimos como no passado para montar tribos e guerrear uns contra os outros, os fãs então criam os fandoms, reinos de fãs literalmente, onde muitos de fato tretam com os outros como se defendessem uma tribo. Só lembrar dos Little Monsters, Swifties, Kit Kats e Anitas na música, ou das torcidas organizadas que tacaram terror nos anos 90. E a internet facilitou essas conexões e a consolidação do fandom e, consequentemente, de sua toxicidade. E talvez por isso, muitos fãs, ao se desapontar com seu líder supremo, seja ele um ídolo ou mesmo um time, mudem seu amor para o ódio tão rápido. Quando Lady Gaga cancelou seu show, não levou uma semana para que suas doenças virassem memes entre os próprios fãs. E os mesmos que estavam na fila do show de Taylor Swift no Rio, depois de notificados do cancelamento, já postavam nas redes desejos nem um pouco positivos para sua artista.
E obviamente tudo isso não só se aplica a fãs de personalidades ou a jovens, de desenhos animados, revista em quadrinhos e jogos, criadores, produtores e escritores chegaram a abandonar as redes sociais e pediram demissão porque cansaram ou ficaram com medo da importunação dos fãs. O site Jamesons expôs como leitores de gibis fizeram autores desistirem de seus trabalhos, mesmo eles tendo renovado heróis nas histórias, com elogios da crítica. Muitas vezes, os mesmos fãs recebiam as histórias mal e depois as elogiavam. O pior é que a relação do fã com a indústria da cultura pop mudou, segundo o professor de jornalismo Matt Hills, pesquisador e autor do livro Fan Cultures. Eles foram de um público supostamente divergente e excêntrico para a principal audiência, foco dos marqueteiros, fonte de trabalho voluntário para promover marcas e até mesmo um lugar de onde a nova geração de profissionais criativos pode emergir. Daí a onda de remakes, reboots e fanservice que apelam mais ao fã do que visam criar histórias boas e inovadoras. Afinal, hoje em dia, experimentamos outro tipo de fanatismo, o fanatismo nostálgico. Oi, se você chegou até aqui e curte o nosso trabalho, considere apoiar o Sociocrônica lá no Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Os valores estão a partir de R$5 e todo o valor arrecadado por lá é revertido para a manutenção do canal. Os links estão na descrição ou no QR Code na tela. Pensa aí com carinho, muito obrigado pela atenção. Agora vamos continuar o vídeo. Lembra quando Harry Jenkins disse que fãs são leitores desonestos? Isso porque o fã se apropria daquilo que ele gosta e quase nunca ele está aberto a outras interpretações ou mesmo adaptações das coisas que ele gosta. Daí boicotes a adaptações atuais de produções antigas, em especial quando estas adaptações trazem temáticas ou personagens de minorias sociais, como mulheres, pessoas negras, LGBTs ou asiáticos. Por isso não é raro ouvir a clássica "no meu tempo os desenhos e os filmes eram melhores", ou a nova que está bem popular "o audiovisual está falindo", Hollywood e o cinema estão acabando, quando na verdade produções antigas tinham sim suas críticas sociais, a lacração da época deles e muitas tinham até personagens de minorias, porém tudo era muito bem codificado, então passavam despercebidos até pelos próprios fãs. O grande problema disso é que se criou uma geração mais conservadora, pouco afeita a outras tribos e principalmente a mudanças. Sem falar que a gente fetichiza e enaltece certos conteúdos que lá atrás nem eram bons, mas por estarem tão associados ao nosso passado, ao momento onde supostamente éramos mais felizes, acabam se transformando em coisas sagradas. Diz Thiago Falcão, professor da Universidade Federal da Paraíba. Daí porque fãs de old Hollywood, faroeste, música, ficam presos no passado que nem era como imaginavam, sem gays, mulheres, negros e críticas sociais. Só que não, né? Fato é que a indústria sempre se valeu de fãs para existir, e vivemos numa sociedade doente, presa num sistema condenado a falir, que para poder se manter, se vale da divisão entre as pessoas no mesmo planeta. E fãs nunca foram lá os melhores para interpretar às vezes as próprias coisas que amam. A prova mais concreta disso são alguns seguidores de um homem que teria morrido há uns 2000 anos atrás. Um cara que defendeu prostitutas, perdoou um ladrão prestes a morrer e expulsou gente fazendo dinheiro em cima da fé dos outros. Esse cara apenas disse para que a gente amasse o próximo como a nós mesmos. Mas muitos de seus fãs temem amar a si mesmos mais do que o outro e acham que algumas pessoas merecem ser mais amadas que outras. Oi, sócios! E todos os estudos que a gente se baseou para fazer esse texto, obviamente, vão estar aqui na descrição, caso vocês queiram conferir ou até se aprofundar mais. Mas também vou deixar uns vídeos que eu encontrei pelo YouTube de psicólogos falando sobre o assunto, que é bem interessante, são bem curtinhos, então vou ficar aqui embaixo como sugestão.
Então é isso aí, sócios. E se você ainda tá aí com a gente, aqui vai o nosso Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Desejamos muita saúde, muito sucesso para você que acompanha o Sociocrônica. Nos siga nas redes sociais, @Sociocrônica em todas. Vão lá dar essa forcinha pros sócios, para quem sabe ano que vem a gente começar com bastante seguidor lá nas redes sociais também. Muito obrigado pelo carinho de todos e até a próxima, até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau!